Olá! Hoje nós vamos apresentar mais um episódio da série da Nascente a Foz, Percursos e Desafios das Águas do Brasil. Essa série é uma parceria entre o Instituto Jones Santos Neves, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro, e a Agência Estadual de Recursos Hídricos, AGER. Bem, nossa mesa hoje é composta... Nossa mesa não, né? Desculpa. Nosso debate hoje é composto por mim, que você é mediadora desse evento, que sou professora Jaqueline Albino, professora aposentada da UFES, e hoje estou como pesquisadora aqui do Instituto Jones. Os nossos convidados, nós temos Felipe Azevedo Bastos, que é agente de desenvolvimento ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente, IEMA. Obrigado, Felipe, pela presença. E professor Gilberto Fonseca Barroso, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, coordena o Laboratório de Limnologia e Planejamento Ambiental no Departamento de Oceanografia e Ecologia da UFES. O nosso episódio é o episódio 9, que trata da foz e o mar, estuários, manguezais e a nossa zona costeira. Para começar nosso debate, para começar nossa conversa, vou perguntar para o professor Gilberto. Que conexão hídrica existe entre rios, estuários e zona costeira? Em que eles estão ligados e por que eles são o tema dessa nossa conversa hoje? Bem, boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Felipe. É uma oportunidade muito grande estar aqui para conversar sobre um assunto tão importante e tão pertinente à realidade atual, né? Bom, a gente pensa em recursos hídricos, sobretudo quando a água do rio chega até o estuário. A partir dali já não é considerado mais recurso hídrico. Só que a gente acaba esquecendo que o estuário, que recebe a drenagem da bacia hidrográfica, ele funciona justamente por um fluxo fluvial, né? E esse fluxo fluvial, ele tem uma conectividade hidrológica, né, que está associada desde as nascentes dos rios, dos pequenos riachos que vão confluindo e formando rios maiores, né? E conforme essa água vai descendo a ladeira, né, do alto das montanhas em direção ao mar, nas chamadas bacias hidrográficas exorreicas, né, que drenam para o oceano, elas vão mudando a sua quantidade de materiais transportados, particulados e dissolvidos, e essa hidroquímica da água vai sendo substancialmente alterada conforme a gente tem diferentes usos da terra e da água na bacia hidrográfica. Além disso, obviamente, também muda a quantidade de água que está escoando na bacia hidrográfica. Portanto, o estuário, que é o sistema intermediário entre o fluvial, que é, né, o rio, e o sistema marinho, ele é um sistema transicional, né, que depende muito do que está acontecendo para trás, né, ou seja, na bacia hidrográfica. Uhum. E, portanto, a gente tem que ter uma especial atenção com o que acontece na bacia hidrográfica, né? Bacana. Então, nesse sentido, você está dizendo, professor, que a gente transporta água e materiais, e que tem toda uma rede, uma drenagem em volta da área que tem os rios. Felipe, e se a gente tiver um uso de bacia hidrográfica com poluição, com não tratamento, como é que vai ficar a saúde desse entorno dos rios, da própria água do rio, e como ficaria a nossa zona costeira, nosso balneário, que é tão importante para o Estado? Oi, Jaque, eu agradeço bastante o convite, foi com muita alegria que eu aceitei estar aqui com vocês dois, que são ícones da pesquisa do litoral nosso brasileiro. O que acontece quando a gente tem uma falta de planejamento para a bacia hidrográfica é poluição, ocupação desordenada, e isso traz uma série de malefícios para a bacia hidrográfica, para o córrego, para o rio, para a qualidade de vida das pessoas. Então, quando a gente tem poluição, a gente tem perda de biodiversidade, a gente tem erosão do rio, a gente tem perda da qualidade ambiental, a gente tem impactos negativos à pesca e aos pescadores, impactos negativos aos usuários daquele rio. Então, os impactos negativos para a poluição são muitos e conhecidos. Também são conhecidos as formas de combatê-los. Então, basta o Estado, os municípios se organizarem para isso, se planejarem para isso. Exatamente. Você acredita que numa zona costeira ela pode ser mais poluída se há uma desembocadura fluvial?
ou não? Como é que você vê isso, a importância dessa bacia hidrográfica, assim, uma praia que tem em torno do Rio Doce, por exemplo, que é um grande rio, ou em torno mesmo do Rio Jucu, ela pode ser um pouco mais poluída de uma praia que não tem desembocadura fluvial? Excelente pergunta, Jaque. Hoje a gente tem em algumas praias lixo advindo de outros países que estão do outro lado do planeta. Mas sim, de uma forma geral, uma praia que é próxima de uma desembocadura de rio pode ser sim mais suja, entre aspas, pode receber mais resíduo, né? Hoje o Brasil é signatário da ODS 14, junto à ONU, que é Vida na Água. E um dos programas nacionais é o combate de lixo no mar, que não se faz no mar, né? O combate de lixo no mar se faz dentro da bacia hidrográfica, se faz dentro dos comitês, dentro dos municípios que estão no entorno dos rios, dos córregos que pertencem à bacia hidrográfica. Bacana. Professor Gilberto, o senhor concorda, sim, que de repente os rios podem ser um grande potencial de poluição à zona costeira? Acredito que 90% da poluição marinha por resíduos sólidos, no caso plásticos e microplásticos, seja oriunda de atividades baseadas em terra, né? E assim, é extremamente preocupante porque o microplástico é apenas uma das dimensões do problema. O grande problema no Brasil, por exemplo, é a falta de saneamento ambiental em grande parte dos municípios, ou um saneamento incompletamente feito, né? Mas o esgoto em si, ele é um problema principal, obviamente, e secundariamente a gente tem os chamados micropoluentes, que são as várias drogas que a gente consome, desde antibióticos, cafeína, dentre outras, etc., que acabam, né, passando pelo sistema de saneamento e chegando, inclusive, até o sistema estuarino, né? E, então, a gente está recebendo um aporte de poluentes da bacia hidrográfica em direção ao estuário, mas também do mar adjacente em direção ao estuário, como é a questão, talvez, aí, de vazamento de óleo, de petroleiros, de navios petroleiros e assim por diante, que podem também afetar a costa. Então, portanto, o estuário, que é esse sistema transicional, ele é super aberto e muito influenciado pela drenagem dos rios e também pelas marés e condições oceano-meteorológicas que podem trazer a poluição do oceano em direção à costa. É interessante que os lixos, né, o resíduo, não é só um fogão que a gente encontra às vezes na praia, ou chinelos que a gente consegue ver, mas tem a coisa bioquímica, química, que às vezes não é perceptível, a não ser que seja óleo. Então talvez essa seja mais preocupante. E nesse sentido, a gente, entre o rio e o mar, muitas vezes a gente tem deltas e tem estuários. E os estuários são muito famosos, protegidos, e são ecossistemas que têm uma função muito importante. Qual importância tem esse estuário? E qual a importância do manguezal? E depois para Felipe, como o estuário e manguezal pode vir a responder nessa poluição à saúde desses ambientes tão importantes? Bom, assim, pensando na importância dos estuários, desde a colonização do Brasil, que começou da costa em direção ao continente, ao interior do continente, mas se a gente voltar mais ao passado ainda, as primeiras assentamentos humanos, digamos assim, mais incipientes, né, de ameríndios, etc. e tal, eles acabaram acontecendo às margens dos estuários, porque estuários são sistemas muito produtivos, oferecem uma série de recursos como pescado, peixes, mariscos, etc. e tal, que funcionavam como suprimento de alimento para essas populações, além de terem águas mais abrigadas, o que facilitava o próprio ato da pesca, né? Não é à toa que a gente tem vários sambaquis no entorno dos estuários. Então, assim, historicamente, os estuários sempre foram muito importantes e continuam sendo, né? Hoje, atualmente, com oportunidades de comércio, como navegação, como se chama, desembarque pesqueiro, turismo, recreação, dentre outros aspectos, né? E, portanto, são ecossistemas-chave nessa paisagem costeira, onde, inclusive, se encontram os manguezais aqui na região tropical, que agregam outros valores muito importantes na produção orgânica, né? Seja das plantas, do fitoplâncton, das árvores do próprio manguezal, bem como a exportação de matéria orgânica para os sistemas adjacentes, né? Então, os manguezais funcionam como ecossistemas-chave nessa paisagem costeira tropical, nesse mosaico que é a paisagem costeira. Então, Felipe, você conhece assim algum projeto de conservação, preservação? Qual é o impacto que toda essa poluição, todo esse uso desordenado que a gente faz prejudica esse ambiente tão importante?
Sim, Jaque, mas antes eu gostaria de falar um pouco assim da minha vivência quando eu comecei a enxergar esse problema praia, estuário, e eu vi que a natureza era perfeita. A praia é um ambiente ideal para mostrar essa perfeição. Então, quando a gente tem um assoreamento de um rio, ou quando a vazão do rio ela desce naturalmente e a barra se fecha naturalmente, é perfeito, mostra a perfeição da natureza, impedindo que a cunha salina entre continente adentro, mostra um mecanismo que nós demoramos muito para entender. E hoje, muitas vezes, ainda, em alguns lugares ainda a gente não conseguiu entender, né? E É muito luta bonito, contra, né? É muito porque bonito. É perfeito, né? Assim, e falando já em relação aos projetos que a gente tem aqui do Estado para conservar essa perfeição toda, hoje a gente tem todos os manguezais mapeados. Então, o Estado mapeou todos os manguezais, o estado de conservação de todos os manguezais, inclusive, se a gente tem um aumento da área de um manguezal, por exemplo, você fala, nossa, excelente um aumento da área de manguezal, mas pode não ser. Pode ser que a gente tenha uma baixa vazão por conta de um assoreamento, por conta de poluição, e a cunha salina está adentrando o continente. E aí você tem um aumento de um manguezal que é um impacto negativo, entre aspas, né? Então, hoje a gente tem tudo isso mapeado. A gente tem hoje um planejamento de gestão costeira para fazer essa conexão entre bacia hidrográfica e costa de 20 anos, divididos a cada 5 anos. Nos primeiros 5 anos serão levantamentos de base. Hoje a gente já tem um levantamento de base comparado com o resto do Brasil excelente. Então a gente tem que, inclusive usando dados de vocês dois, depois a gente vai usar esses dados para conservação e logística da costa, depois educação, enfim. Então a gente já tem um planejamento com recurso para poder aplicar aos projetos designados a essa região estuarino-costeira. Eu achei interessante você falar sobre uma alteração de expansão e retração do manguezal por cunha salina ou não. É um ambiente muito dinâmico, né, professora? A gente poderia falar um pouco mais sobre isso. Existe impacto positivo e negativo quando há mudanças de chuva? Porque, por exemplo, quem é o estuário? O estuário é aquela transição de uma água salgada com água doce que se torna salobra e permite essa vegetação que é associada a essa condição de água. Então, se a gente tem uma subida do nível do mar, é muito provável que ele se expanda. E não é ruim. Não. E se por acaso a gente tiver, de repente, uma descida do nível do mar, pode ser que a gente também possa mudar a linha de costa, quiçá aumentar a área da linha de costa, né? Como é que a gente vê essa dinâmica tão grande, já natural, com as mudanças climáticas, somado aos impactos de uso da terra e poluição? Gilberto. Bom, nossa, coisa complexa, né? Complexa. Vamos botar um fogo nessa conversa. Assim, um ponto, talvez até acrescentando o que o Felipe colocou, né? O risco de hipersalinização dos estuários devido à redução da vazão dos rios, né? Os rios estão perdendo a competência de transportar água, sedimentos, né, nutrientes para a região costeira. Isso se deve à questão da restrição das chuvas, né? O clima está mudando, as chuvas estão ficando mais concentradas e intercaladas por longos períodos de estiagem. Haja visto, por exemplo, a seca que a gente teve em 2015 aqui no sudeste do Brasil, que foi extremamente problemática, resultando em racionamento de água e resultando na intrusão da cunha salina, tal como o Felipe comentou, e tendo um link assim inesperado, que foi o surto de pressão arterial elevada em cidades costeiras que passaram a captar água salobra, né? Porque a maré penetrou em áreas que ela não costumava chegar, justamente porque você reduziu a vazão fluvial, a vazão dos rios. Então isso é uma situação prosaica de um problema muito mais complexo que se tem várias repercussões sobre o funcionamento desse estuário. Como você bem falou, é um sistema, né, transicional entre o rio e o mar com um gradiente de salinidade. Mas há uma tendência de a gente ter uma salinização maior nos estuários
inclusive com salinidade maior do que no mar, né, formando um estuário invertido, né? Por exemplo, a salinidade do mar média aqui defrontante ao Espírito Santo é 36,5, né, 36,5 gramas de sal por litro de água, e a gente tem encontrado no período seco do ano 39 de salinidade a 15, 16, 17 quilômetros continente adentro, em algumas áreas estuarinas, na chamada estuário superior, por exemplo. Isso é porque é raso, há muita evaporação e concentra o sal? Basicamente porque os rios têm produzido pouca água doce para Exato, diluir não a dilui, salinidade. Entendi, Exatamente. satura, como se fosse... E evapora a água e o sal fica, né? Então essa situação tem causado inclusive a mortandade de manguezais. Que é péssimo, né, para a economia local também. Com certeza. Né, certeza. Felipe? Hoje, assim, como problema imediato, a gente tem tido erosão. Perda de equipamentos públicos, tem um impacto financeiro para o Estado imenso, né? Então, quanto custa uma praia? Né? Então, esse é uma pergunta que o Estado tem que se fazer, e a gente está trabalhando para tentar mitigar isso e não remediar. Né? Então, esse processo de remediação de praias perdidas, entre aspas, de engordamento e tudo mais, é muito custoso. Então, a educação, esse trabalho que vocês têm feito com tanto louvor, é o que vai nos fazer chegar até num futuro com mais conservação, um futuro que a gente vai alocar mais recursos para isso, a gente vai fazer com que a população entenda o valor e cobre o valor daqueles ambientes para eles próprios, né? Então, acho que passa mais ou menos por aí, passa mais ou menos por educação, explicar o valor da restinga, né, mesmo sendo pequena, o quanto ela protege aquele ambiente que está de pós-praia. É mais ou menos por aí. Eu posso só acrescentar uma coisa? Lógico, que assim, a preocupação ela é muito grande, ela tem que envolver todos os setores da sociedade, não só os técnicos, mas a população de um modo geral, a conscientização, né, o empoderamento da população em relação a essas informações sobre tudo o que acontece na bacia hidrográfica, como, por exemplo, os represamentos que causam a fragmentação dos rios, como a gente comentou, né, do alto das montanhas em direção ao mar, é um sistema único, indissociável, né, que a gente acaba fragmentando quando constrói barramentos. E esses barramentos, eles são operados pelo ser humano, que regularizam a vazão do rio. E, obviamente, a gente acaba retendo bastante água e, obviamente, também retém sedimentos, nutrientes, enfim, os materiais que o rio transporta a ladeira abaixo. E isso tem um efeito na linha final com os estuários, a região costeira, com, por exemplo, a erosão da linha de costa. E o Felipe colocou muito bem, né? Quanto custa uma praia? Não é só o custo, né, dos bens e serviços comercializados na praia durante o período de balneabilidade, né? Mas é o custo da estrutura física, né? Da biodiversidade, sem falar na funcionalidade dos serviços que a praia proporciona à sociedade. Então, assim, só para a gente deixar mais claro, o uso do recurso hídrico dos rios não só vai trazer poluentes e trazer toda a parte química, que vários trabalhos, né, vários desencadeamentos biológicos, de saúde até que a gente fala, ele vai também trazer o desequilíbrio sedimentológico desse local, que pode não fornecer sedimentos para uma zona costeira ficar estável. Então é muito importante a gente ter o equilíbrio dessa bacia hidrográfica na competência do rio. Ele tem que continuar sendo competente para continuar transportando o sedimento e fazer a sua integração com a praia e com a zona costeira. E quanto custa uma praia? Quanto custa a mentalidade das pessoas na praia também? Porque muitas vezes a gente quer a praia para a balneabilidade ou para uma recreação, é uma praia a ser construída, e muitas vezes a gente está dando costas, é tudo cíclico, a gente está começando a dar costas para o litoral e botando um monte de muro, porque a gente quer preservar o quê? A calçada, o hotel, e esquece que as pessoas estão ali por causa da praia. E já né? Você usou a palavra interação e me lembrou um pouco assim do que é a gestão costeira para mim, né? Que é essa conexão entre o Estado, o município, a União, essa conexão entre as pessoas, essa conexão entre ecossistemas, e fazer tudo isso se intercomunicar é um desafio muito grande, né? Muito. Mas que precisa ser feito. Precisa ser feita uma conexão entre o Estado e os comitês de bacia hidrográfica. Precisa ser criado um ambiente para que seja planejado um futuro,
tanto para a bacia, tanto para a praia, como sendo um ambiente único. Certo, com certeza. É a construção de pontes, né? E não Construção de muros. de pontes, não né? de muros, Pontes perfeito. para integração, inclusive envolvendo a academia com o poder público e a sociedade de um modo geral. Acho que é uma relação ganha-ganha. Todo mundo tem a ganhar com uma situação como essa. Muita educação ambiental, né, gente? Muita ação, né? Pra gente começar desde os pequenininhos, né? Porque as coisas têm que mudar de origem. Olha, para a gente fechar e concluir, para quem está assistindo a gente, seria legal a gente fechar assim. Como a saúde do rio, seja hidrológica, seja química, seja material, como ela pode influenciar, Gilberto, sobre os manguezais e estuários, Felipe, sobre a zona costeira. Vamos fazer um fechamento para esse povo? Então você fica com o estuário e manguezais e você fecha com as praias. O que vocês acham? Bom, assim, não tem como conservar um manguezal, por exemplo, ou estuário, sem considerar o que acontece na bacia hidrográfica e no setor marinho adjacente, né? Porque é um sistema contínuo, flúvio marinho no caso, né? Então, portanto, a gente tem que ter uma perspectiva mais abrangente, mais integradora, e isso é um desafio. Não existe um super-homem, uma super-mulher que dê conta dessa complexidade toda. Então, os diferentes profissionais trabalhando nos seus diferentes áreas temáticas, né? Mas em conjunto, né? Com um conjunto que está associado ao bem-estar de vida humano, né? Que por sua vez está associado à qualidade ambiental. E os sistemas estuarinos e manguezais, conforme já foi colocado aqui, eles são muito importantes, né? Na questão da dinâmica costeira, da economia costeira, da segurança alimentar, da segurança talvez até energética, né? Enfim, do bem-estar humano em última instância, né? Então, assim, é uma necessidade urgente de uma mudança de mentalidade e da criação de parcerias. Né? Bacana. Felipe, e as nossas praias, os nossos rios com as Bom, praias? Jaque, acho que é simples assim, porque as praias elas são formadas pelos sedimentos carreados pelos rios. Então a saúde dos rios e da bacia hidrográfica impacta diretamente na região costeira. Então a gente só tem um caminho. Não temos dois, né? A gente precisa voltar para dentro do continente, planejar ações que sejam de conservação, ações de educação ambiental, ações para aumentar a vazão dos efluentes, dos rios, desassoreá-los, recuperar as matas ciliares, enfim, todas as ações nós já sabemos, o que a gente precisa é aplicá-las. Não, e tem que fazer isso para o estuário, para a zona costeira e também para a área continental, para fluvial. Perfeito, porque o povo fluvial também precisa da saúde dos rios, né? Seria interessante. A gente tem casos, por exemplo, vou dar um caso do acidente que houve de Mariana, uns anos atrás, que chegou na planície, na zona costeira, o material contaminado, vamos chamar assim. E a vulnerabilidade da praia acabou um pouco, né? O turismo acabou, a economia acabou. Consumo de pescado. Consumo de pescado, de camarões. Então é interessante a gente ver que quando a gente conversa sobre essa área que tem essa conexão chuva, rio, solo, estuário, mar, nossa zona costeira, nosso estado que tem todos esses elementos, é muita gente envolvida, muita matéria envolvida. Então, gente, se vocês gostaram do que ouviram aqui, do que a gente conversou, participe do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos. Vai ser aqui em Vitória, em novembro, e você vai ter a chance de aprender mais, saber a sua responsabilidade ou participação nesse assunto tão complexo que a gente traz por aqui. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao professor Gilberto, ao Felipe, do IEMA, que tem contribuições e responsabilidades sobre esse assunto para ajudar a gente a conviver melhor no nosso ambiente costeiro e fluvial.